e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. O Senhor é paz. A palavra paz, em hebraico, é shalom. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, ou na internet, ou convivendo com alguém, ou indo em alguma igreja. A palavra shalom é uma das palavras mais usadas pelos judeus em Israel. Shalom, ele tem diversos significados, mas o principal deles significa paz. Mas quando você usa shalom em diversos momentos ao longo do dia. Você, quando quer dizer bom dia para alguém, você diz shalom. Quando você quer dizer que aquele dia da pessoa seja abençoado, você diz shalom. Se você vai se despedir de alguém, você diz shalom. Se você quer derramar uma bênção especial na vida de alguém, se você quer dizer, numa ocasião especial, que o favor desse Deus, que a bênção desse Deus, que toda prosperidade, toda bondade desse Deus esteja sobre a vida de uma pessoa, o judeu vai dizer shalom. Shalom. Eu não sei como foi a cultura na sua casa, se você foi criado dando a bênção para os seus pais, dando a bênção para os seus avós, se existia essa cultura familiar. Na minha casa, nós não fomos criados dessa forma e também eu não criei os meus filhos dessa forma. Talvez os netos agora, eu tenho essa oportunidade de fazer isso. Não sei como é que foi na sua casa, mas shalom, ele traz essa conotação, essa palavra traz essa conotação de bênção. De você desejar a alguém que todas as bênçãos celestiais disponíveis de Deus estejam sobre a vida de uma pessoa. Mas nesse texto aqui de Juízes, essa palavra shalom, ela aparece sendo usada para diferenciar de todo outro tipo de paz. Nesse texto aqui de Juízes, quando lá no finalzinho, no último verso, fala o Senhor é paz, é o nome de Deus. Está dizendo o seguinte: Jeová Shalom, Deus da paz. O Senhor é paz. E esse significado especial, esse nome de Deus, é muito mais do que você considerar que Deus é um Deus doador de paz. É um Deus que faz apenas você ter paz. O significado original é que Deus é a própria paz. Deus é paz. E é interessante porque se você olha para o texto, se você olha para esse texto de Juízes, eu tenho certeza que o meio você já começou a pensar em outras coisas, mas no começo, lá no comecinho, estava dizendo assim, que Israel, que o lugar onde Gideão, que é o personagem principal aqui desse texto, estava passando por um momento de dificuldade, que não havia paz. Durante 7 anos. Imagine, 7 anos. Às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma assim, bem rápida, sem pensar profundamente nas palavras, sem observar algumas coisas. 7 anos, esse povo plantava. Você sabe que as pessoas só podiam comer nesse tempo se fosse através da plantação, através da criação de animais. E o que a palavra está dizendo aqui é que durante 7 anos nada ficava em pé. Nada. Quando eles começavam a plantar, vinham os midianitas, os amalequitas, ia lá e destruía toda a terra. Quando eles começavam a criar animais, e aí fala sobre jumentos, sobre ovelhas,
Quando eles começavam a criar, e eu imagino que quando aquele animal ali conseguia dar uma cria, que é uma felicidade para quem é um produtor de animais, vinham os midianitas, vinham os amalequitas, ia lá e pegava os animais. Ao ponto de que a palavra diz que Israel estava empobrecendo. Empobrecendo. E nós encontramos aqui nesse texto Gideão. Presta atenção nisso, eu não sei se você prestou atenção, mas eu vou dizer para você agora, porque muitas pessoas não conhecem a Bíblia assim ao ponto de observar algumas coisas. Gideão, ele estava em um lagar. Gideão estava num tanque malhando trigo, mas na verdade esse tanque, ele foi desenvolvido, ali era um lugar de prensar uvas. Então as uvas eram colocadas naquele local e com os pés eram amassados para ali sair o suco da uva, para dali sair o vinho. Aí teria um processo de fermentação. E é nesse local que Gideão vai e se esconde para que os midianitas não possam vê-lo. E nesse local, ele começa a malhar o trigo, que não era o local adequado para malhar o trigo. Era um local improvável. Para ver se existia alguma chance, alguma possibilidade de sobrevivência. Dele conseguir que aquele trigo vire pão, mate a fome de mais pessoas. Porque Israel estava empobrecendo, não existia paz. Não era um período de paz. Gideão estava ali naquele lugar apertado, impróprio, angustiado. Eu imagino que ele fica lá escondido, tentando malhar aquele trigo e olhando o tempo inteiro, ver se não vinha um exército do inimigo. Inseguro, ansioso, sem saber o que estava aguardando no futuro. Quantas vezes nós nos vemos nesse tipo de situação? Que nós estamos fazendo a coisa certa, mas no lugar errado, escondidos, sem saber exatamente o que é que vai acontecer. Qualquer hora pode vir um ataque. Você não consegue produzir tudo aquilo que você tem a capacidade de produzir, porque o local, as circunstâncias fazem com que você se sinta acuado, angustiado. E era esse o tempo, era esse o lugar, e era essa circunstância de Israel. Não existia paz. E com esse conjunto de incertezas que as circunstâncias nos trazem, nós podemos dizer claramente que Gideão não estava passando em sua alma um período de paz. Ele não estava usufruindo de uma sensação de paz. E o mais interessante ainda é como esse anjo do Senhor se apresenta a esse homem que estava completamente angustiado, completamente preocupado com o futuro, preocupado se ia haver um ataque do inimigo. O anjo do Senhor se apresenta a Gideão dizendo assim, eu quero destacar para você, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Queridos, certamente, Gideão não aparentava um poderoso guerreiro. Ele estava ali malhando trigo, com medo, inseguro. E isso daqui o anjo usa um método de inteligência emocional, alta performance, começa a dizer para Gideão palavras, olha, o Senhor está com você, você é um poderoso guerreiro. E Gideão faz igual como muitas vezes nós fazemos. Ele ouve a palavra do Senhor, ele diz assim, eu estou escutando, eu estou vendo você, eu sei que o Senhor está presente,
Eu estou ouvindo você me dizer algumas coisas. Você está dizendo que eu sou um poderoso guerreiro, mas olha, Senhor, olha o que ele diz. Se o Senhor está conosco, ele começa interrogando. Por quê que está acontecendo tudo isso? Não é essa a pergunta que nós fazemos quando estamos em circunstâncias difíceis? Primeira pergunta, se o Senhor está conosco, se o Senhor está presente, por que isso está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Ele faz uma segunda argumentação, onde estão as suas maravilhas, onde estão as suas promessas? Cadê as suas promessas? Cadê aquelas palavras que eu ouvi, que eu acreditei? Os meus pais falando sobre esse Deus que é poderoso, que libertou o seu povo do Egito, que abriu o mar vermelho, que nos fez passar em segurança. Olha, esse Deus eu só ouvi falar. Esse Deus eu ouvi falar com histórias. As pessoas contam. Mas na minha vida, nesse período que eu estou vivendo, eu estou aqui 7 anos. Empobrecendo cada vez mais, escondido aqui para tentar salvar alguma coisa. Cadê? Onde estão as tuas maravilhas? E ele termina fazendo uma conclusão. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Todas as vezes que nós passamos por uma situação que aos nossos olhos não tem solução, a circunstância é caótica, a situação não tem esperança. Todas as vezes que nós passamos por essa situação, nós começamos a duvidar da presença de Deus, começamos a duvidar da capacidade de Deus de fazer algo na nossa vida, de cumprir as suas promessas, e nós achamos que o Senhor nos abandonou. Mas naquele lugar improvável, cercado pelo inimigo, qualquer hora o inimigo podia aparecer, Gideão está lá, escondido no lugar. A presença do Senhor vem até Gideão. E começa a falar com ele e dizer assim: o Senhor está presente. Jeová chamar, aquele que nós falamos domingo passado na nossa primeira série, na nossa primeira mensagem da série. O Senhor está presente. E o Senhor continua conversando com ele, dizendo: com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? E Gideão responde, começa a argumentar com Deus. Como posso libertar Israel? O que é que eu posso fazer diante dessa situação? Meu clã é o menos importante da tribo de Manassés. De todas as tribos, eu sou de Manassés. E de Manassés, o meu clã é o menos importante. E eu sou o menor da minha família. Queridos, Gideão estava passando aqui um problema sério de autoestima. Ele não conseguia entender como é que ele podia ser parte da solução desse problema. Muitas vezes, quando vemos situações caóticas, nós nos sentimos assim, dessa forma, diminuídos diante do problema. Ao invés de nós olharmos para esse Deus que pode todas as coisas, para esse Deus que tem a solução de todas as coisas, para esse Deus que é presente, que é grande, que é dono do universo e também, ao mesmo tempo, é um Deus pessoal, nós olhamos para aquilo que nós não podemos fazer. Nós ficamos apequenados, nós ficamos miúdos diante da situação.
Mas o Senhor continua conversando com Gideão, dizendo assim: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E o texto termina o Senhor dizendo: paz seja com você. Não precisa se angustiar, não precisa olhar para o tamanho do problema, não precisa achar que você não tem um futuro com esperança, porque você tem um futuro com esperança. Tenha paz. Paz seja com você, não tenha medo. Nesse momento, Gideão se levanta, constrói um altar para Deus e ele coloca o nome de Deus lá. O Senhor é paz. O resto da história de Gideão não dá tempo de contar, porque senão nós não ficaríamos aqui até mais tarde. Mas Gideão se levanta, ele pega essa palavra, que Deus está com ele, ele vai ser um instrumento de paz para a nação dele. E ele monta o seu exército, 32 mil pessoas, 32 mil guerreiros. E Deus, mais uma vez, vai ao seu encontro e diz assim: 32 mil está muito. Eu quero que esse exército seja menor. Porque eu não quero que depois que você ganhe essa história, você vai dizer que foi a sua força, que foi a sua habilidade, que foi a sua alta performance. Diminui esse exército. Gideão manda uns para casa, fica 10 mil homens. O Senhor olha e diz assim: está muito. Ainda existe a possibilidade de você dizer que você ganhou essa luta, que você ganhou essa batalha por sua força. Sabe, o Deus que nós servimos hoje em 2023 é esse mesmo Deus. É esse mesmo Deus. Deus não mudou. A palavra dele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis, em situações que são impossíveis para nós resolvermos. E aqui é um bom lugar para se viver isso daqui. Que é para nós vermos, termos a convicção que é Ele quem luta as nossas batalhas. Que nós não podemos fazer nada sem a presença dEle, sem a paz que Ele nos dá. Gideão termina levando para a guerra 300 homens. 300 homens. Gideão derrota o grande exército, torna-se um herói e juiz de Israel. Mas lembre-se, não foi a alta performance de Gideão que faz com que Gideão traga paz para aquele lugar que estava 7 anos em guerra. Foi o Deus da paz quem promoveu essa paz. Foi o Deus da paz. Em Isaías 9, eu já estou indo para outro texto, tá? Vou ler só um verso. Em Isaías 9, 6, o profeta Isaías declara que a paz é uma pessoa. Aqui em Juízes nós vimos que o Senhor é paz. Em Isaías 9, verso 6, diz que existe uma pessoa que não mais vai vir temporariamente e aparecer para pessoas esporadicamente, como era nesse tempo de Juízes, que o anjo do Senhor vinha, aparecia uma pessoa e depois ia embora. Depois ele vinha, usava um profeta e ia embora. Nós não podíamos reconhecer quem era esse Deus. Algumas pessoas tinham contato com esse Deus, apesar desse Deus estar presente no universo. Nós não tínhamos um relacionamento com esse Deus. Mas em Isaías 9,6, o profeta começa a declarar que vai vir alguém. E esse alguém que virá é o Deus chamado Príncipe da Paz. Só que essa paz que o Filho dá, Jesus Cristo dá, é uma paz definitiva. É uma paz que é eterna, não é temporária, ela não vem e ela volta, e ela é submissa a determinadas circunstâncias.
O verso diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Hoje, quando nós nos reunimos na presença de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, a minha presença estará ali. Quando nós nos reunimos na presença, na centralidade de Jesus Cristo, nós entendemos que essa pessoa, essa pessoa chamada Jesus, ela é a própria paz personificada. Jesus é a nossa paz. Aquilo que Jesus fez na cruz. Nós vamos falar isso todas as vezes que nós tivermos oportunidade, porque nós precisamos escutar isso. Todas as vezes. O que Jesus fez na cruz nos conectou de volta com esse Deus. O que Jesus fez na cruz conquistou para nós essa paz com Deus. É isso que diz o verso. Romanos 5, verso 1, diz assim: justificados, pois, pela fé em Cristo, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Nós não precisamos mais ter medo da ausência de Deus. Nunca mais estaremos sós. A presença de Cristo, a presença do Príncipe da Paz, o sacrifício desse Cristo na cruz do Calvário, ele nos conectou mais uma vez com Deus. E é através dessa conexão daquilo, da obra de Cristo, daquilo que ele fez, do seu sacrifício, que nós temos paz com Deus. Você sabe que Romanos vai nos dizer também que nós éramos inimigos de Deus. Porque o pecado nos separava. Nós éramos inimigos de Deus. E através desse sacrifício, nós fomos reconciliados com esse Deus. Tivemos paz com esse Deus. Nós não precisamos ter medo da ausência de Deus. Nós sabemos que em tempos difíceis, o Senhor está conosco. Em situações improváveis, Deus está conosco. Naquilo que nos pega muitas vezes de surpresa, não é surpresa para Deus. Deus está conosco. Nós temos essa conexão mais uma vez, porque Cristo fez isso por nós. Cristo nos trouxe definitivamente a presença de Deus e a paz com Deus. Podemos ter paz, porque temos o Deus da paz. Nós não precisamos ter medo do futuro. Não precisamos viver ansiosos, porque nós sabemos que temos um Deus que já está no futuro preparando todas as coisas. A palavra de Deus, ela nos garante que o Senhor já está lá. Não precisamos agir como Gideão, se o Senhor está conosco, por que acontecem essas coisas? Cadê as suas maravilhas? Não devemos viver ansiosos com medo, porque nós entendemos que nós temos a presença desse Deus. Você sabe que depois da pandemia, depois de tudo que nós vivemos, todas essas notícias que vieram junto com a pandemia, a Organização Mundial de Saúde fala que os seus dados quanto às doenças consequentes da ansiedade cresceram demais. Hoje, eu vi uma reportagem que o Rivotril é o segundo remédio mais vendido no Brasil. Níveis altíssimos de ansiedade. E, com isso, doenças e mais doenças estão surgindo, consequência dessa ansiedade. Porque viver com ansiedade é viver um futuro que ainda não chegou. Você começa a se preocupar hoje com algo que não aconteceu. E alguns dados mostram que 70% a 80% das coisas que nos preocupam, que ocupam a nossa mente, elas nunca vão acontecer. Você imagina que a gente gasta
horas do nosso dia pensando e nos preocupando com coisas que não vão acontecer. Elas não vão acontecer. E nós estamos vivendo nesse estado mental de angústia, de perturbação. Essa sensação. Eu falo que a ansiedade é uma sensação. Eu não sei como vocês eram estudantes. Eu sempre fui uma estudante assim, muito pressionada pela minha mãe para tirar boas notas. Então, eu falo que é a sensação de véspera de prova. A coração. Aquela sensação péssima. E quem vive com ansiedade, vive com essa sensação, esse aperto no peito, essa angústia. E a Bíblia ela vai nos garantir que a ansiedade não faz absolutamente nada para resolver o seu problema. Não faz nada para mudar a sua circunstância. Nada. A Bíblia ela nos dá uma solução. Se você tiver a sua Bíblia, queria que você lesse Filipenses 4, de 6 a 9. Preste atenção nessa palavra, nós estamos acabando. Filipenses 4, de 6 a 9, diz assim: não estejam ansiosos. Algumas versões da Bíblia diz: não estejam preocupados. Não estejam preocupados por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, deixe os seus pedidos serem apresentados a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, tudo que é puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. O que o verso está nos dizendo é que nós devemos, que Deus sabe que nós temos preocupações, Deus sabe que nós somos ansiosos, que a nossa mente muitas vezes é invadida por pensamentos que não gostaríamos de ter. De repente, aquele pensamento mal vem como uma flecha, aquela preocupação vem como uma flecha. Deus sabe o que está acontecendo, Deus conhece o ser humano, Ele sabe como funciona esse ser humano. Mas o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Filipenses, ele vai nos dizer assim: olha, sabe o que você faz? Você pega essa sua preocupação, você transforma essa sua preocupação em oração, em súplica, em ações de graça, porque é importante você declarar para Deus quais são as coisas que você é grato. Isso faz dar um balance na sua vida. Você não só tem preocupação, você não vai chegar à presença de Deus apenas com os seus pedidos e preocupações, mas você vai chegar na presença de Deus agradecendo pelo que Ele já fez na sua vida. E esse conjunto de preocupação sendo transformado em oração, em súplica, em ação de graça, você deixa apresentado a Deus. Sabe o que isso significa? Você deixa na presença de Deus. Você vai para um lugar secreto. Você vai pegar a sua listinha de preocupações. Você vai começar a orar por cada uma delas, dizendo assim: Senhor, isso daqui está angustiando meu coração, isso. Mas eu sou grato por isso. E você pega os seus pedidos e deixa na presença de Deus. E aí existe uma consequência que o apóstolo Paulo vai nos dizer: que a paz de Deus, que excede, que ultrapassa, que não tem lógica. Não tem lógica você ter essa paz diante da circunstância de incerteza, diante de um futuro que você não sabe como vai acontecer. Que essa paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o seu coração e guardará a sua mente, por meio de Cristo. Além disso, além de apresentar esses pedidos
a Deus, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós devemos encher a nossa mente de coisas boas. Todas as vezes que vier um pensamento ruim, você começa a questionar esse pensamento. E ele vai dizer assim, olha, pensa no que é bom, pensa no que merece elogio, pensa no que é verdadeiro. Será que aquilo que eu estou pensando é verdadeiro? Será que aquilo que eu estou pensando é digno de eu gastar o meu tempo, de eu investir o meu tempo pensando? Será que é correto? Será que é puro esse pensamento diante de Deus? Será que é decente? Será que é agradável? Você precisa questionar os seus pensamentos e começar a pensar naquilo que é verdadeiro. Começar a pensar naquilo que agrada a Deus. E mais uma promessa. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Apresentar seus pedidos na presença de Deus. Mudar, transformar os seus pensamentos em pensamentos bons, corretos, dignos, decentes, verdadeiros. E isso vai fazer com que a paz de Deus guarde o seu coração, guarde a sua mente, e a presença dessa paz, o próprio Deus, estará com você. Porque Cristo, Ele é o príncipe da paz, e temos o seu Espírito, nós devemos assumir uma nova identidade. Primeiro eu falei que nós não devemos ter medo da ausência de Deus, porque nós temos essa convicção que diante de Cristo nós fomos reconectados, nós temos essa presença. Essa presença nos foi dada, nos é garantia da obra sacrificial de Cristo na cruz. O segundo que eu falei aqui é que nós não devemos ter medo do futuro. Nós não devemos ficar preocupados nem ansiosos. Nós devemos entregar ao Senhor os nossos pedidos e todo o nosso pensamento. E o terceiro ponto que eu queria trazer para os irmãos é que nós fomos chamados por termos sido filhos, feitos filhos de Deus. Hoje somos chamados filhos através da obra sacrificial de Cristo. Todo aquele que aceita esse Senhor é feito filho de Deus. E por sermos filhos, nós carregamos esse DNA de pacificadores. Porque nós somos filhos de um Deus que é a própria paz. Nós devemos carregar isso na nossa identidade. A palavra de Deus nos chama a sermos pessoas pacificadoras. Não existe a possibilidade de um cristão ser um instrumento de conflito, de confusão. Isso não vem do Senhor. Isso não provém do Senhor. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. Se nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, toda a obra, tudo aquilo que sai de nós, deve carregar esse DNA da paz. Mateus 5:9 diz, bem-aventurados os pacificadores, felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Onde há a presença do Espírito Santo de Deus, não pode haver confusão. Você não pode ser um instrumento de conflito. Você foi chamado para ser um pacificador, para ser um instrumento de paz. Nós vimos isso na vida de Gideão. O Senhor chama Gideão e diz, Gideão, vai com a tua força, eu estou com você, eu capacito você, eu sei que a circunstância é difícil, mas eu capacito você para ser um instrumento para trazer paz a Israel. Nós somos esse povo que hoje somos chamados para ter paz com esse Deus. Levar a paz desse Deus às pessoas. Nós somos chamados para ter paz com os outros. E nós somos chamados para trazer paz das pessoas com os outros. Como é que nós podemos ser na prática
instrumentos de paz, pacificadores. Pense na prática da sua vida. Muitas vezes nós perdemos a paz porque nós queremos dar opinião em tudo. E aí você deu uma opinião infeliz. E aquilo traz uma consequência que tira a sua paz. Nós muitas vezes passamos informação adiante que nós nem sabemos que é verdadeira. É fofoca mesmo. É fofoca. Isso deixa o ambiente confuso, deixa o ambiente em conflito. Você não é um instrumento de paz, você é um instrumento de guerra naquele local. Muitas vezes nós fazemos comentários que são desagradáveis. Porque eu não sei, brasileiro ele acha que tem que comentar tudo, né? Tudo a gente quer comentar. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos ser tardios para falar e prontos para escutar. Segurar a língua muitas vezes nos traz paz. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei a situação que você está passando. Talvez você esteja como Gideão, inseguro, se escondendo, se achando incapaz de resolver algumas situações. Mas eu quero dizer para você essa noite que nós temos o Jeová Shalom na nossa vida. Nós temos o Senhor da paz, o Deus da paz, Ele é a própria paz. Jesus disse em João 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo. Eu quero convidá-lo a fazer aquilo que nós aprendemos essa noite. Vinícius vai tocar mais um louvor. Coloque diante do Senhor quais são as suas preocupações, quais são os seus medos, quais são as suas inseguranças. Nós vamos fazer isso em 1 minuto. Você começa aqui, você continua na sua casa durante a semana. Entregue ao Senhor. Deixe apresentado na presença do Senhor. E nós temos uma promessa, que uma vez que nós apresentamos ao Senhor, o Deus da paz invadirá o nosso coração e a nossa mente.